Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, espero que vocês estejam todos bem. Então, dando continuidade ao nosso curso de cálculo vetorial, nós estávamos estudando um pouco sobre funções vetoriais, né? Então, recapitulando rapidamente o que nós vimos no último vídeo, nós começamos a entender o que eram essas funções vetoriais. Era uma função que a gente usava a letra R, geralmente com uma flechinha em cima, e ela associava a cada valor t a algo com três componentes, né? E cada uma dessas componentes dependia do parâmetro t, por isso que nós usávamos essa notação f, g e h, e essas funções eram chamadas justamente de funções componentes, tá bom? Então, uma função vetorial, ela possuía três funções componentes, ou duas, caso chegasse em R2, e nós estudamos um pouquinho algumas propriedades dessas funções, né? Então, rapidamente vimos ali a relação de domínio, limite e continuidade. Só que como essas propriedades estavam associadas diretamente às propriedades das funções componentes, então isso acabava sendo ligado diretamente ali ao que nós vimos no cálculo 1. Então não tinha muito segredo, né? Por isso que a gente nem perdeu tanto tempo nisso, só fizemos mesmo alguns exemplos ali para ilustrar, tá certo? Posteriormente, nós consideramos a função como sendo uma função contínua porque a nossa ideia era enxergar a geometria dessas funções vetoriais, né? Ou seja, o que representava geometricamente uma função vetorial. Então, à primeira vista, nós vimos que tentar olhar como gráfico de função não era uma boa ideia, isso porque as funções vetoriais elas estavam associando valores de R com valores de R3, então se a gente fosse expressar isso graficamente, né, isso moraria em R4. Então, um espaço quadridimensional que não é visualizável, tá? Por isso que a gente resolveu olhar só para a imagem. Então nós começamos a ter uma ideia aí mais física, né? Que foi pensar na função vetorial R como sendo uma função que descreve a posição de uma partícula em relação ao tempo no espaço. Então se a gente olhar aqui para os nossos slides, né? Essa função, para cada t, ela associa algo com três componentes. Então essas três componentes, se representassem a posição da partícula no espaço, né? Em relação a esse parâmetro t, então nós poderíamos enxergar dessa maneira. E, consequentemente, quando este parâmetro t varria aí todo o seu domínio, né, a gente conseguia descrever uma trajetória. E isso originava o que nós chamamos de curva espacial, né? Era uma curva que morava no espaço, né, como o nome sugere, que seria algo mais ou menos dessa natureza aqui, tá bom? Então nós fizemos aí alguns exemplos para ilustrar isso. Vimos aí uma equação que descrevia uma reta, depois uma que descrevia um segmento, e por fim nós vimos o caso da hélice circular, né, que foi o exemplo mais interessante, ali, um pouquinho mais trabalhoso. Então só recapitulando rapidamente essa questão da hélice, né, que ela vai ser útil nessa aula, a ideia, nós estudamos um pouquinho e a função vetorial que descrevia a hélice era essa, né, era uma função r de t, dada por cosseno de t, seno de t e t, né? Então, essa daqui era a função vetorial que descrevia a hélice. Nós consideramos o caso em que t pertence a todos os reais, né? Porque daí nós tínhamos uma hélice infinita, digamos assim. E nós vimos como é que a gente decidiu, né, que isso era a hélice, que isso descrevia algo com um objeto com aquele formato que a gente acabou desenhando no final da aula. Nós vimos que essa daqui era a componente x, essa segunda a componente y e essa terceira a componente z, né? E aí nós vimos bem ardilosamente que x² mais y² era sempre igual a 1 pela relação trigonométrica, e isso daqui em R3 representava um cilindro, né? Então era um cilindro circular, e nós vimos então que ela morava em cima do cilindro. E aí, como a sua altura z aqui ela é um t que está variando, né? Então a altura dessa coisa circular ela ia alternando, né? E por isso que nós chegamos à conclusão de que era uma hélice, tá? Bom, falei rapidamente, nós vimos isso mais calmamente na aula passada. A questão, pessoal, é que assim, mesmo neste caso, não foi um trabalho tão simples a gente verificar que a geometria, né, que a curva originada por essa função vetorial era aquela hélice circular. Tá? E, no geral, é difícil realmente a gente ver quais são as curvas geradas pelas funções vetoriais. E isso porque, pessoal, se a gente lembrar do cálculo 1, já lá era difícil a gente fazer gráficos de função. A gente sempre pensa, x², x ao cubo. Mas para gráficos gerais, a gente tinha que seguir 8 passos, não sei se vocês lembram. Tinha que calcular a derivada primeira para ver onde a função cresce, onde decresce, máximo, mínimo. Aí tinha que calcular a derivada segunda para concavidade, calcular a assíntota. Era um trabalho bem árduo lá, né? E aqui não é diferente, né? Nem era de se esperar que fosse diferente. Então, no geral, fazer curvas espaciais não é um trabalho simples. Eu vou ensinar para vocês alguns macetes mais para frente, tá? Vou fazer uma aula de exercício que a gente vai fazer algumas jogadas, mais ou menos como nós fizemos neste caso da hélice, tá? Mas o que eu quero tratar com vocês nessa aula é que muitas vezes o uso de softwares é interessante. Então nós vamos utilizar aqui computadores para traçar algumas curvas espaciais.
E aí você pode torcer um pouco o nariz e falar assim, pô, mas vai usar o computador, né? Na hora da prova eu não posso usar o computador. Mas a verdade, pessoal, é que essa questão do computador, ela serve para a gente entender a geometria e também entender o que significa essa questão de, a curva mora na superfície, né? O que isso quer dizer? Tá? E tudo isso a gente vai discutir um pouquinho hoje, tá bom? Muito bem, pessoal, então nós vamos começar aqui estudando uma coisa chamada de hélice toroidal. Olha que belíssimo desenho que nós temos aqui, né? E por que ela tem esse nome, antes da gente falar um pouquinho sobre ela? Existe uma superfície que nós estudamos na matemática, tá? Que ela é chamada de toro. Então eu não sei se alguém já chegou a ver, vou colocar aqui embaixo, tá? Mas o toro, ela é uma superfície, então é algo bidimensional, beleza? E o toro funciona da seguinte maneira, pessoal. Ele tem dois raios, então ele vai ter um raio maior e um raio menor. E a equação que descreve o toro é a seguinte, ó, nós temos um raio menos raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado, tá? Tudo isso daqui ao quadrado, mais z ao quadrado, igual a um raio menor ao quadrado, beleza? Belíssima, né? Nossa equação aqui, tá? E o que é o toro, né? O toro, ele nada mais é do que uma rosquinha, digamos assim, né? Um donuts. Então, por isso que tem um raio maior, né? Que seria a parte de fora da rosquinha, e um raio menor, que é o buraco ali no interior, tá certo? Muito bem, pessoal. Então, antes da gente observar isso daqui, né? Vamos aqui para o nosso GeoGebra, só para a gente dar uma olhadinha no que é um toro, beleza? Então, deixa eu só mudar aqui. Beleza, pessoal? Então, se a gente olhar, né, aqui eu já deixei pronta a equação, eu coloquei na forma paramétrica aqui, tá, pessoal? Que é um pouquinho mais simples da gente enxergar, mas isso daqui é um toro, beleza? Então, veja, o toro, ele tem esse formato, né, algo como eu disse, tem um raio dentro e um raio de fora, né, e é uma boia aí, né, uma câmara de pneu de bicicleta, tá certo? Muito bem, pessoal. Então, o que isso tem em relação com o que a gente está fazendo, né? Vamos deixar isso aqui escondidinho para ter surpresas depois. Vamos voltar aqui para o nosso quadrinho, tá? E é o seguinte, pessoal, quando a gente olha para essa função que está descrita aqui nos nossos slides, né, com essas equações, não é difícil da gente ver, eu deixo isso aí como exercício para vocês fazerem, que quando eu calculo x quadrado, y quadrado, z quadrado, elas se encaixam nessa nossa equação aqui que eu descrevi, para o r maior igual a 4, tá? Esse r maior aqui vai ser 4, e esse r menor aqui igual a 1, tá bom? Então, depois se vocês quiserem fazer as continhas, vocês vão ver que vai acabar dando certo. Beleza? Então, essa equação, o x, y, z, ela satisfaz essa equação, né? Assim como neste caso da hélice circular, o nosso x, y, z satisfazia a equação do cilindro. Por isso que ela morava em cima do cilindro, tá certo? Então, deixa eu só arrumar aqui embaixo, né? Que é igual, então é igual a 1. Então, depois vocês verifiquem, né? Que de fato x, y, z satisfaz essa equação. E voltemos para o nosso GeoGebra aqui, então, voltando para o GeoGebra. Vamos colocar aquela expressão, né, que a gente tinha agora há pouco. Qualquer coisa, se você precisar, volte o slide aí, mas eu vou colocar a equação da curva, né, que nós chamamos de hélice toroidal. Então era algo desse tipo, era 4 mais seno de 20t, que multiplicava cosseno de t, vírgula 4 mais seno de 20t, que multiplicava seno de t, e aqui por último era cosseno de 20t, tá bom? Então essa daqui era a nossa curva, veja, é exatamente igual, nós tínhamos chego lá no caso, né, então uma molinha aí redonda, tá? E se nós colocarmos agora o nosso toro, lembra que nós tínhamos desenhado inicialmente? Olha que legal. Ela vai ter um comportamento exatamente igual ao da hélice circular que nós vimos no final da aula passada, em torno do cilindro, só que agora no toro. E isso é exatamente por conta do exercício que eu falei para vocês fazerem, né? Porque as coordenadas x, y, z dela satisfazem a fórmula que descreve o toro, por caso o raio maior igual a 4 e menor igual a 1, tá? Então essa daqui é a ideia, tá bom? Beleza, pessoal? Tranquilo esse caso? Então é só para vocês verem, né, que este daqui é um exemplo de uma curva absurda, né? A gente nunca, provavelmente a maioria de vocês nem sabia o que era um toro, e como é que a gente vai saber, né? Como é que a gente teria ideia que tem esse comportamento, né? Isso é inviável, mas a ideia do software nos ajuda bastante a enxergar, né? E isso de fato é uma curva espacial, beleza? Voltemos aí para os nossos slides, então. Muito bem, então, pessoal, mais um exemplo. Esse daqui é uma outra curva famosa, que ela é chamada de nó de trevo ou trifólio, tá bom? Então, existem várias equações que descrevem essa curva, né? Aqui está dada uma, eu vou explorar uma outra um pouquinho diferente aí. E é esse nó aqui, né? Essa coisa bem estranha aqui. Isso aqui é tipo o nó que dá no seu fone de ouvido quando você deixa ele no bolso, sabe? Fica uma coisa bem esquisita, tá vendo? Veja que traçar isso aqui na mão é totalmente inviável, né? É bem estranho.
Mas vamos ver como é que essa curva se comporta, né? Até porque ela tem esse nome de nó de trevo, tá? Eu vou voltar para o GeoGebra aqui. Então, olhando no GeoGebra, pessoal, vamos apagar o nosso toro aí e também a nossa curva. Eu já deixei pronto aqui, ó. Então, esse daqui é um nó de trevo, tá? Note que eu coloquei uma outra equação. Se você olhar aqui, eu coloquei essa equação, seno de t, 2 seno de 2t, cosseno. É um pouco diferente, tá? Essa aqui ela é um pouco mais degenerada, que ela é um pouquinho mais legal. Mas isso aqui também é um nó de trevo, tá bom? E esse aqui é o formato. Olha que legal, ó. Deixa eu só tirar ele aqui. Ela dá um monte de nó, tá vendo? Ela passa dentro dela, depois ela vai vir, passa pra cá, ó. É bem estranho, né? Eu não sei se vocês assistiram a série Dark, que tem o símbolo da série lá, né, que liga os anos. Então é tipo o da série Dark, ó, quando você olha de cima, assim, tá? Tem o formato aqui. Tem um nome lá, mas eu esqueci o nome. Tá certo? Mas a ideia é essa, ó, tá vendo que esse tracejadinho é porque ela passou por dentro, né? Então ela vai passar, é um nó mesmo, né? Na verdade é um nó triplo aí, beleza? Então essa aqui é outra totalmente inviável, né? Até difícil da gente enxergar, imagina sem o uso de softwares, tá certo? Beleza, pessoal? Então voltemos para o nosso quadrinho aqui. Então deixa eu só trocar. Beleza. Muito bem, pessoal. E nós temos alguns casos que a função não é tão complicada, no sentido de que a lei dela é totalmente simples e a gente até consegue ter uma ideia de como que essa função se comporta, né? A gente consegue discutir um pouquinho qual que é a estrutura dela, mas a gente fazer isso na mão, o desenho na mão, é difícil, tá? E um típico caso é esse, ó, é a função t quadrado e t ao cubo, tá? Então essa função vetorial, ela descreve uma curva espacial chamada de cúbica retorcida, tá bom? Daqui a pouquinho vocês vão entender o porquê tem esse nome. Então, quer ver, no nosso quadrinho aqui, vamos para o quadrinho com o eixo, nós já temos aqui o eixo feitinho, né, os eixos x, y, z. Vamos considerar essa função e vamos explorar um pouquinho ela, né, para ver se a gente consegue ter uma ideia de como que funciona a parte geométrica dela, né, o que representa essa função vetorial. Então, a nossa função vetorial ela é dada por um r de t igual a t quadrado e t ao cubo, certo? Tudo bem. Novamente, não é dado, né, qual é o valor de t, então a gente considera t qualquer valor real aí, né? Se você quiser até deixar aqui, nós temos que o t pode ser qualquer real. Lembrando, né, que nós discutimos isso, esse parâmetro, né, o domínio, aí ele só diz o quanto essa partícula está se movimentando, né? Então, pensando em tempo, ela, no caso aí, está tanto para menos infinito quanto para mais infinito. Muito bem, pessoal. A nossa ideia agora vai ser semelhante ao que nós fizemos até o momento. Tentar achar relação entre as variáveis aí, né, as coordenadas, as componentes, e tentar ver o comportamento dessa função. Então, se a gente olhar aqui para nossas componentes, igualzinho nós fizemos anteriormente, nós temos uma componente x, uma componente y e uma componente z. Então, a curva descrita por essa função vetorial, ela vai ter sempre essas componentes x, y, z que vão satisfazer isso daí, ó, t quadrado e t ao cubo. Então, ó, veja a relação que interessante aqui, ó. Nós temos inicialmente, eu vou fazer de verde aqui de vermelho, aliás, aqui do lado, nós temos que y é igual a x ao quadrado. Vê se vocês concordam, né? Já que o x é t e o y é t quadrado, então isso aqui é trivialmente satisfeito, tá bom? Eu vou fazer de azul, nós temos essa outra aqui, ó. Nós temos que z é igual a x ao cubo. Então olha que interessante, né? Se a gente olhasse essa curva, imaginando que não existe a variável z, tá? Quando eu estou falando não existe, eu não estou zerando, tá, pessoal? Porque se eu zerar o z, que é o que vocês faziam em cálculo 2, né, pegar aquela ideia de curvas de nível, isso não funciona muito bem aqui, né? Porque se eu zerar o z, eu vou zerar todas aqui, né? Porque se eu zerar, né, quando que t ao cubo é zero? Quando é zero, então vai dar 0, 0, 0, né? Vai dar um ponto, isso não vai nos ajudar muito. Então o que eu faço às vezes é assim, ó, eu finjo que esse z não existe. Porque quando eu faço isso, eu estou olhando a projeção no plano XY. Então eu estou olhando como seria a sombra dessa curva no plano XY, beleza? Então se a gente fizer esse esquema, né, ignorar esse z a princípio, o que seria, né? Como que seria a curva no plano XY? Então lembra, isso daqui, né, é a parábola, né, y igual a x quadrado, é bem simplesinho. Então eu vou tentar fazer aqui no nosso quadrinho, né, pensando, lógico, que ele é o plano base, então vai ser algo mais ou menos assim, ó. Tudo bem, pessoal? Então tá meio tortinho porque pensando que ela está realmente no plano, tá certo? Muito bem. Se a gente proceder da mesma forma agora para o zx, né, imaginando que não existe o y, então só olhando no plano zx, que no caso seria esse plano, né, o plano aqui, tá vendo, ó, que está saindo e ao mesmo tempo tem a parte de pé, ele teria o comportamento de uma cúbica, né? E se vocês lembrarem como é que é o gráfico de x ao cubo,
z igual a x ao cubo seria algo assim, né? Vamos lá. Tudo bem, pessoal? Então, assim, claro, isso daqui é só uma ideia, né? Mas veja, essa curva em vermelho, ela está morando nesse plano XY, e essa curva em azul está morando no plano XZ, ok? Então, beleza. Como é que a gente une essas duas informações? Então, veja, agora ela seria uma curva espacial que ela satisfaz ambas as condições. Então, quando eu olho de cima, ela tem o comportamento da parábola, e quando eu olho de lado aqui, ela tem o comportamento da cúbica. Isso é muito estranho, né? Então, o que a gente teria que fazer é o seguinte, ó, eu teria que pegar esse carinha azul aqui, ó, este carinha em azul, e puxar ele para ele ter o formato da parábola, né? Então, eu teria que pegar ele aqui e puxar ele para lá, ó. Eu teria que puxar ele para lá para que ele ficasse retorcido no formato da parábola. E a mesma coisa aqui embaixo, ó, se eu olhasse aqui, eu teria que puxar esse lado para lá, a parte negativa aqui, para ele ter o formato. Por isso que tem esse nome, né? Cúbica retorcida. Porque é uma cúbica, só que a gente retorce ela, né? A gente puxa os lados dela para que ela tenha o formato da parábola. Então veja, eu não consigo nem desenhar, eu nem ousei desenhar aqui porque vai ficar bem esquisito, né? E não é tão difícil da gente enxergar essa questão do comportamento vendo a relação entre as variáveis. Porém, fazer isso daí são outros 500, né? A gente colocar isso daí no papel é difícil, beleza? Então, só para a gente finalizar aqui, ó, eu vou só passar os slides rapidinho e aí eu mostro para vocês no GeoGebra, né? Mas aqui só tem alguns comentários em relação a esse tipo de coisa, né? Que você poderia olhar isso daqui, tá vendo? Pensando mais ou menos em termos de sombra, né? Ó, se a gente olhar vendo, o comportamento da parábola, aqui o comportamento da cúbica, né? Aqui tem uma cúspide, mas é só por causa de que você está olhando de uma outra forma aqui, tá certo? Então, voltando para o nosso adorado GeoGebra, vamos lá, rapidinho. Beleza. Então, quando a gente olha aqui, pessoal, deixa eu só apagar o nosso nó do Dark aqui. Vamos considerar essa função, tá? Então, a função nossa era essa, né? A cúbica retorcida era t quadrado e t ao cubo, né? Então, essa daqui, t ao cubo. Beleza? Então, aqui até apareceu a cúspide lá que aparecia, né? Que é aquela pontinha. Mas a ideia é a seguinte, pessoal, olha aqui, ó. Se a gente olhar de cima, vamos olhar aqui assim, tá vendo? É a parábola, né? Igual eu falei para vocês. Ó. Então, se eu olhasse aqui, eu estou imaginando, não estou olhando no plano, tá, pessoal? Porque eu não estou zerando o z. Eu estou só olhando de cima mesmo, pensando no plano XY, olhando a projeção. Ó. Então, a projeção é uma parábola, tá vendo? Aqui está tracejadinho porque está embaixo do plano base, né? Agora, se eu quiser olhar daqui, ó, deixa eu só virar para o lado negativo, eu vou ver a cúbica, tá vendo? Um pouquinho torto aí, mas eu estou vendo a cúbica, né? Opa! Aqui, agora sim. Então é a cúbica, né, o comportamento exatamente na ideia, que eu novamente não estou zerando, estou olhando a projeção, e no plano z, xz, né, ela seria essa cúbica. Só que na verdade o que está acontecendo, ó, a gente puxou, que é aquela ideia que eu falei para vocês, a gente pegou a cúbica e puxou para que ela tenha o formato da parábola. Bem esquisito, né, bem, no mínimo, diferente aí, tá? Beleza, pessoal? Deu para entender mais ou menos o comportamento da situação aí? Então, beleza, pessoal. Então, o que eu queria fazer nesse vídeo era isso, era mostrar para vocês que as situações elas não são tão simples, né? É difícil realmente a gente explorar esses objetos e é natural que seja difícil a gente olhar para funções, né, para curvas que moram no espaço, tá bom? Mas, em todo caso, a gente entender isso, né, fazer a analogia aí de juntar as componentes, ver qual a relação entre elas, isso ajuda bastante a gente, pelo menos, ter uma noção do formato dela, tá? Isso é importante a gente ter a noção, pessoal, porque a gente consegue fazer o percurso contrário. Então, por exemplo, se eu tiver uma curva, né, uma curva que é a intersecção de duas superfícies, como que eu faço para achar uma função vetorial que descreve essa curva? Que é o que nós chamamos de parametrização. Então, esse trabalho também é possível. Tá? E eu vou fazer isso em breve com vocês aí em uma aula de exercício, mostrando alguns casos desse tipo. Tá? Mas é bem importante, porque quando a gente começar a trabalhar com integral, né, integral de linha e coisas desse tipo, a gente precisará saber quais são as parametrizações da curva. Então é importante a gente saber como é que ela se comporta geometricamente? É importante. Mesmo que a gente não consiga desenhar, mas a gente saber informações dela nos ajuda bastante, né? No caso, por exemplo, essa curva que a gente acabou de tratar, se a gente fosse parametrizar ela, é simples de tudo. Bem simples mesmo, é rapidinho, não tem nenhum segredo. Mas enxergar ela, desenhar ela, era um trabalho complicado. Tudo bem, pessoal? Então, por enquanto é isso. Logo, logo a gente continua, tá? E muito obrigado pela atenção de vocês. Abraço.